Saúde do coração, veja como evitar um infarto. História da música, bandas de Ouro Preto são temas de exposição. E na entrevista de hoje, um médico fala sobre o aumento no consumo de remédios controlados. Olá! Segundo dados do sistema DataSUS, que reúne informações do Sistema Único de Saúde, cerca de 66 mil pessoas morrem por ano no Brasil devido ao infarto. A doença é causada por uma série de maus hábitos levados ao longo de anos. A repórter Dani Reis conversou com um cardiologista e traz mais informações sobre a doença. O atendimento rápido em casos de infarto é fundamental e as mudanças no comportamento físico e alimentar devem ser levadas a sério. E para falar mais sobre o assunto, eu converso agora com o médico cardiologista Wilson Milagres. Olá, doutor. Explica pra gente como que se dá um infarto, né? Como que funciona? Bom, o infarto agudo do miocárdio, ele se dá por uma obstrução na circulação coronariana. Ou seja, tem que ocorrer um processo que dificulte o sangue circular através das artérias coronárias e faltar sangue e, consequentemente, oxigênio para o músculo cardíaco funcionar. E a manifestação principal do infarto agudo do miocárdio é a dor no peito. É uma dor forte no meio do peito, de caráter constritivo, apertando. E, doutor, por que é fundamental, né, o atendimento rápido nesses casos? Quanto mais rápido for diagnosticado o infarto e iniciado o tratamento, mais chance você tem de evitar a morte do doente e evitar sequelas. Qualquer pessoa, né, pode dar os primeiros socorros. O que deve ser feito? Olha, os primeiros socorros tem que ser feito a nível ambulatorial, a nível hospitalar, vamos dizer assim. Não há o que tem que ser feito diante da suspeita é correr para um lugar que tenha um bom atendimento. Se o paciente está grave, sem condições de ser removido imediatamente, acione o SAMU. Se tem condições de levar de carro, o doente não está tão grave aparentemente, leve-o para a UPA ou para o pronto atendimento da Santa Casa. E, doutor, existe um perfil, né, das pessoas que mais sofrem com ataque cardíaco ou não? Existe o perfil. São aqueles pacientes que possuem fatores de risco, quais sejam o hábito de fumar, o colesterol alto, a hipertensão arterial, a obesidade, o sedentarismo e a genética também. É uma doença que tem característica familiar. E, doutor, quem sofre um infarto, né, com menos de 35 anos, nesse caso é mais letal ou isso é... Isso é interessante. O paciente mais novo, a doença dele é mais grave, a mortalidade é maior. Porque o indivíduo que a doença de base, né, aquela que vai minando o organismo por dentro e vai propiciando as condições para esse evento final, que é o infarto, no idoso isso vai acontecendo gradativamente e o próprio coração cria o que nós chamamos de circulação colateral. Ele cria pontes naturais entre os vasos sanguíneos, entre as coronárias, e se uma delas sofre uma obstrução aguda, em cima de um processo que já vinha de maneira crônica, o sangue desvia pela circulação colateral. E isso no jovem, às vezes, não tem tempo ainda de ser formada essa rede de circulação colateral. E no idoso tem. Ok, muito obrigada, doutor. E se você precisa de uma consulta com um cardiologista, basta procurar a unidade de saúde mais próxima à sua residência e lá fazer um encaminhamento. Pressões do dia a dia, prazos a serem cumpridos, conflitos nos relacionamentos. A ansiedade e a agitação do mundo moderno podem representar problemas na hora de dormir. Por conta disso, muitos brasileiros estão recorrendo a remédios a fim de evitar noites em claro. O consumo disparou. Segundo a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, nos últimos 10 anos, o uso do alprazolam, tranquilizante mais consumido no Brasil, cresceu em 1.287%. Foram mais de 442 mil caixas do medicamento vendidas em 2004 contra 5.700.000 vendidas no ano passado. Os números aqui em Minas Gerais também chamam a atenção. De acordo com o levantamento feito pelo Sindicato dos Farmacêuticos do Estado, em 10 cidades, o uso do clonazepam
princípio ativo do famoso Rivotril, ultrapassou 15 milhões de comprimidos distribuídos pelo SUS em 2012. E para falar sobre os riscos desse mau hábito e entender melhor como a vida moderna está relacionada ao consumo exagerado desses remédios, eu recebo aqui no estúdio o psiquiatra Abílio de Castro. Olá, doutor, seja bem-vindo aqui ao Plano Aberto. Obrigado. Doutor, o consumo exagerado desses medicamentos tem a ver mesmo com a vida moderna? Olha, não é uma resposta muito simples, mas vamos dizer o seguinte. Se você está dizendo que a vida moderna, ou a forma de viver, é que está levando ao consumo do medicamento, a gente tem que pensar o seguinte, o medicamento nunca vai resolver o problema da vida moderna. Então a gente tem que pensar que ele é uma substituição, ele pode até ser uma muleta, mas é algo que tem que ser visto de uma maneira relativa, né? Que problemas da vida moderna eu acho que tem que ser resolvido como um problema de vida, não como um problema do corpo, que é onde o medicamento age. Doutor, esses medicamentos causam dependência, há casos de relatos de tentativas de suicídio por conta desses medicamentos. Como que eles atuam no organismo? Olha, nós estamos falando dos benzodiazepínicos, né? Os remédios ligados ao diazepam, clonazepam. Os ansiolíticos, os conhecidos como tarja preta. Uhum. Esse medicamento, né, basicamente, né, ele diminui a ansiedade, mas basicamente ele é um relaxante muscular. São remédios que produzem um certo relaxamento, um certo alívio. Quer dizer, então são medicações sintomáticas, né? São medicações, por exemplo, que vão aliviar uma ansiedade, mas necessariamente não vão responder à causa da ansiedade. Doutor, nós vimos que o uso desses medicamentos são uma das principais causas de intoxicações aqui no Brasil. Pode estar havendo um exagero nas receitas médicas desses medicamentos, na prescrição desses medicamentos? Olha, esse exagero na prescrição, ele existe de longa data e é reconhecido. Ao contrário do que as pessoas pensam, né, os remédios de tarja preta, quer dizer, o governo colocou a tarja preta nesses remédios, não que eles eram perigosos, precisavam ser controlados porque já havia o abuso. Essa tarja preta foi criada lá na década de 80, quer dizer, então já era uma preocupação. Então existe um abuso e nunca se conseguiu, de uma certa forma, coibir esse abuso. Doutor, há um abuso de várias partes, né? Há um abuso por parte dos médicos, há um abuso por parte dos pacientes, há um abuso por parte das farmácias que vendem esses medicamentos sem prescrição médica. Aonde que se perdeu o sentido do medicamento mesmo, para que ele foi feito? Olha, vivemos uma sociedade de consumo, né? O medicamento é um produto, né, a ser consumido, um produto a ser vendido como outro qualquer. Então a indústria farmacêutica, por exemplo, ela faz todo o trabalho possível, imaginário, para alavancar, para vender cada vez mais, para apontar, por exemplo, olha, você está insatisfeito lá na sua casa, no seu casamento, toma um remédio que isso melhora. Doutor, nos últimos 10 anos, 4 medicamentos tiveram a venda assim, aumentada de forma estratosférica. Olha, 33%. São eles o alprazolam, que nós já falamos, o bromazepam, o clonazepam e o diazepam. Esses medicamentos são mesmo os mais indicados para os casos de ansiedade? O remédio pode ser uma ajuda. A gente não deve ter dúvida disso, que o remédio pode ser uma dúvida, mas a gente tem que questionar, entendeu? Se a gente está indo de encontro às verdadeiras causas dos nossos problemas, que os remédios ainda não vão. Né? Então, quais as alternativas o senhor destacaria aqui ao medicamento? Olha, a gente tem medidas de vários níveis, né? Vamos dizer, desde as medidas macro, sociais, né, quer dizer, o mundo poderia ser mais justo, mais interessante e tal, ou as medidas mais individuais, que a gente procurar resolver as contradições da gente, vamos entender as nossas motivações, vamos fazer trabalho, né, psicoterápicos, psicanálise, né, as abordagens, são abordagens que podem nos ajudar e são prescritas. Tratamentos naturais também são indicados? Os tratamentos naturais, quer dizer,
naturais, eu acho que eles se enquadram, né, da mesma forma. É uma química que vem de um produto natural, mas a capacidade de um medicamento ou de um produto natural responder, pode ser até que descubra produtos naturais que sejam até melhores do que esses, e outra, acabar com o mito de que o fato de um produto ser natural, ele não faça mal, né? Ok, doutor, obrigado pelos esclarecimentos aqui no Plano Aberto. Por nada, sempre às ordens. E para auxiliar quem tem insônia e ansiedade a reconhecer os sintomas, psicólogos e psiquiatras são os mais indicados. Você pode procurar a unidade básica de saúde mais próxima. Lá, após uma avaliação, o médico faz o encaminhamento para esses profissionais. Está aberta em Ouro Preto a exposição temporária Pelas Bandas da Memória, que traz as histórias de 4 bandas de Ouro Preto e Mariana. Por meio de fotografias, instrumentos musicais e objetos, são retratadas a Sociedade Musical de São Caetano, a Euterpe Cachoeirense, a Sociedade Musical Senhor Bom Jesus de Matosinhos e a Sociedade Musical 16 de Julho. A mostra é gratuita e está na sala de memórias do Trem da Vale. No local, os visitantes conhecem histórias e tradições da região por meio de recursos multimídia. As exposições da sala de memória são montadas a partir de acervos pessoais, com objetos e fotografias das pessoas que contam as próprias histórias. A mostra Pelas Bandas da Memória fica aberta até maio do ano que vem. As visitas podem ser feitas de quarta a domingo, de 9 da manhã às 5 da tarde. A estação do Trem da Vale de Ouro Preto fica na Praça Cesário Alvim, na Barra. E a gente deseja a você um feliz ano novo, que em 2015 possamos estar juntos aqui no Plano Aberto. Obrigado pela companhia e até o nosso próximo encontro.